vamos conversar sobre afirmações que funcionam. Você sabia que você afirma o dia inteiro? A gente afirma quando a gente está conversando com a mãe, quando a gente está conversando com o esposo, com a esposa. A gente afirma quando está falando com um filho, quando está falando com um colega de trabalho, um vizinho, o patrão. Todas as nossas falas, elas são afirmações de algo e normalmente algo que nós acreditamos. Então, quando eu digo, por exemplo, o meu marido não me ajuda, eu estou afirmando isso. E quando eu estou afirmando, eu tenho uma afirmação que é uma crença que se torna um fato. Se eu digo, a minha filha é muito difícil de conviver, olhe, eu fiz uma afirmação de algo que eu acredito, né? Afirmação, crença, que se torna um fato. Se eu digo, por exemplo, que viver é difícil, que ganhar dinheiro é difícil, eu estou fazendo uma afirmação de algo que eu acredito e aquilo se torna um fato. Em algum nível, às vezes de consciência ou de inconsciência, eu acredito. Então, se você parar para observar a sua fala durante o dia, são afirmações das coisas que você acredita. Então, você diz, por exemplo, porque a minha família é muito difícil de conviver. É uma crença sua. E aquilo vai se concretizar e você vai dizer, mas às vezes o fato vem e porque o fato vem, eu acredito naquilo. Certo, pode acontecer. Mas o que acontece? Se o fato vir e você acredita que era daquele jeito e você emana a vibração de que era daquele jeito porque virou uma crença, aí aquilo vai se repetir na sua vida, vai sempre se materializar. Porque sempre vem os acontecimentos das crenças, né? Às vezes está a nível consciente, por exemplo, eu posso acreditar que todo homem é igual. Às vezes está a nível consciente, às vezes não está a nível inconsciente. Ou não está a nível consciente, está a nível inconsciente, né? Sabe, dentro da sua casa, aquela gavetinha que fica acumulado lá documento, que você raramente pega. Pronto, imagine que é o seu inconsciente. Lá tá cheio de coisas que você nem lembra que estão, mas que controlam a sua vida. Porque, por exemplo, se você hoje conscientemente quer ganhar mais dinheiro, quer produzir mais, talvez lá naquela gavetinha tenham memórias de que ganhar dinheiro é difícil, que Deus não gosta de pessoas gananciosas, que quem é rico não herda o reino de Deus. Então, se lá dentro daquela sua gavetinha está inserida muitas crenças, mas que hoje você queira uma coisa, que vai dominar, né? Essa gavetinha, é esse subconsciente, é esse inconsciente em você, tá certo? Mas aí a nível de informação, a gente acaba o quê? Dando essa informação o dia inteiro em todas as nossas relações. Porque por mais que a gente queira uma coisa, o nosso comportamento diário, ele se mostra, né, mais presente. Por quê? Porque às vezes numa conversa que você está relaxado e você diz mesmo as coisas que acredita, né? Que não tem amor, hoje é só interesse, cada um casa por interesse, né? Se você vê duas pessoas casando e um é rico, o outro é pobre. Se você acha que emagrecer é muito difícil, que já fez dieta de tudo e não consegue, aí você diz, eu não consigo, eu já fiz de tudo. Então, é uma afirmação, a gente passa o dia inteiro afirmando coisas que, no fundo, a gente acredita, né? Se você fizer uma retrospectiva, eita, quase não sai. As coisas que a gente afirma são afirmações que já fizeram pra gente no passado, né? Papai, a mamãe, a vovó, o vovô, a escola, a religião, todos nos ensinaram como era o sistema aqui. E a gente pegou aquelas afirmações e trouxemos para a nossa vida. E acreditamos nelas e muitas vezes repetimos as afirmações que já foram ditas pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelas pessoas que a gente mais convivia. Não é assim? Se você parar às vezes para a sua fala, você vê que você repete coisas que a sua mãe ou seu pai já disseram.
E aí, quando a gente afirma algo, tanto pelo pensamento, porque quando você está pensando, você afirma também, como pela palavra, aquilo tem poder, porque gera sentimento e gera uma vibração, cientificamente comprovado, né? E essa vibração emana uma energia eletromagnética que vai atrair algo de acordo com aquela energia. Então, por exemplo, se tem uma energia predominante em mim de medo, eu posso atrair situações que vai me gerar mais medo, porque a minha energia predominante é de medo. Por exemplo, eu nutro muito medo por conta dos jornais, por causa das notícias que eu vejo, por causa das coisas que eu converso com as pessoas. E aí fica aquela energia muito forte dentro do meu campo, né? Do meu campo. E em algum momento aquilo ali pode se materializar, né? Ou um assalto, ou sei lá, um ataque de tubarão. Tô falando de tubarão que a minha irmã morre de medo de tubarão. Então, mas em qualquer situação em que vai colocar em xeque aquilo que eu acredito, entendeu? Porque se eu acredito, aquilo vai se materializar em algum momento. No momento em que acumular energia suficiente para aquilo, né? Porque é assim que as coisas se materializam do mundo invisível para o mundo visível. E aí a gente tem diversos estudos científicos provando o quanto que a palavra, ela muda o DNA humano. Ela vai lá no fundo da célula e muda o DNA, e muda o padrão do DNA, e muda o comportamento das células. Então é uma coisa que não é balela, né? Tem um fundo científico muito bem comprovado, inclusive até não, eu não decorei o nome porque era um nome muito esquisito. Era um nome difícil de decorar e eu não decorei não. E se eu anotasse eu também não ia saber ler, porque é nome russo, alemão, né? Tinha uns americanos, mas aí, como eram muitos cientistas, né, da pesquisa que eu fiz em relação ao DNA, eu não achei pertinente eu estar passando vergonha aqui, tentando falar o nome do povo sem saber. Mas o que é importante saber é que esse DNA, o nosso DNA que está dentro das nossas células, eles reagem conforme as nossas palavras, né? As nossas afirmações, porque nossas palavras, elas são nossas afirmações. E aí você pode até pensar assim, Elizabeth, eu não sei se eu acredito nesse negócio não, esse negócio de pensar positivo, falar positivo, mas preste atenção, você sente isso na prática, você sente, por mais que a gente diga assim, ó, tem artigos científicos sobre isso, muitos estudos comprovando, você sabe, porque se uma pessoa chega pra você e fala palavras negativas pra você, aquilo dali lhe machuca, aquilo dali pode lhe deixar doente, aquilo pode lhe deixar para baixo, né? Algumas palavras elas ferem e são só palavras. Por que é que você se sente mal? Por que é que você se sente para baixo? Por que é que muitas vezes a gente até adoece por causa das palavras das pessoas? Porque ali tem uma energia e ali tem uma vibração que às vezes nós não estamos protegidos energeticamente, né? Estamos mais frágeis, estamos mais suscetíveis e aquelas palavras elas interferem no nosso campo energético. Então você pode ver você vê na prática, né? Ou se eu chego para você e digo palavras maravilhosas, ou você é uma pessoa maravilhosa, você é digna de amor, você é digna de abundância, Deus te ama do jeito que você é, Ele criou para ter sucesso, para ser feliz. Como você sente bem, como você se sente bem, como se você se sente animado, como aquilo lhe motiva. E não são só palavras. Então, por mais que eu não lhe diga que tem estudo sobre isso, você sabe, porque você sabe na sua prática, no seu dia a dia, que isso funciona, que as coisas são dessa maneira. Então, seja mais cuidadoso com as palavras que você fala, porque elas são afirmações.
né? Salomão já disse que a língua, eu acho que é Salomão, tá? Desculpa. Tem poder de vida ou de morte. Como assim a língua? Né? O que sai da língua se não é a palavra? Então, se a gente sabe que a palavra ela tem um poder tão grande nas nossas vidas, por que que a gente não coloca em prática? Por que que a gente não tem cuidado com as coisas que a gente diz? Por que é que a gente não tem cuidado com as músicas que a gente escuta? E canta, né? Porque se você escuta uma música, normalmente é porque a gente gosta. E se a gente gosta, eu não sei você, mas as músicas que eu gosto, eu dou show dentro de casa, pego mesmo o Veja, o Multishow e vou cantar, meu filho, porque eu sou dessas, entendeu? Mas eu acredito que a maioria gosta de cantar, escutar música e escuta cantando. Então, são afirmações que você sabe, tá sempre jogando pro universo. Óbvio, né? Que tem certas músicas que você não se identifica com a letra, mas, ó, o que a neurociência diz? É que a gente aprende por repetição ou por um forte impacto emocional. Então, talvez aquela música ela não faça sentido para mim, mas se eu ficar falando repetidamente, como a gente ensina até afirmações positivas, né? Se eu falo repetidamente, aquilo pode ficar no meu subconsciente. Por quê? Porque eu repeti tantas vezes que a minha mente acredita que aquilo é verdade, que aquilo é possível, né, de acontecer. E se é possível, é possível. É uma possibilidade que eu estou dando para minha criação, para minha cocriação de realidade de acontecer. Porque eu digo assim, eu não pensei em dinheiro, eu não quero dinheiro. Quero amor sincero. Olha, rapaz, por que não quer os dois? Quer o amor, mas não quer o dinheiro. Mas aí eu repito. E aquilo ali pode se tornar uma verdade, tá bom? Então, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ser mais atencioso com as coisas que a gente fala. E a gente fala muito durante o dia. E não nota que essa fala da gente nada mais é do que crenças externalizadas. Então, se eu digo, por exemplo, esse menino não se aquieta, esse menino é uma peste, esse menino não sei o que, essa esposa, ela briga demais, ou mulher ciumenta, essa mulher doente de ciúme. Tudo isso que eu estou falando, ela é uma crença minha. E se ela é uma crença minha, adivinha? Eita, eu vou trazer essa realidade para minha vida. Porque as crenças, elas atraem aquilo que a gente acredita. Assim é. Deixa eu só pegar aqui meu caderno. Assim é. Então, essas emoções negativas, elas são mais fáceis de lidar porque o corpo já conhece. Então, muita gente já tem essa linguagem negativa, né? Esse dia a dia mais de falar palavras negativas. E você sair daqui, desse sua programação, para vir para cá, aqui é uma programação que o corpo já conhece, que é falar palavras mais negativas, que é resmungar, que é se vitimizar. O corpo conhece, aqui é confortável para ele. Vim para cá, eu falando de palavra, o menino lá jogando e xingando as coisas. Ô Senhor, meu filho, aqui é vida real, entenda. Não é porque a gente estuda essas coisas que os filhos da gente são perfeitos, que a gente é perfeito. Eu tô rindo aqui que o menino tá lá no quarto xingando o amiguinho do jogo. Mas bora lá. Eu até me desconcentrei. Então, o corpo sair desse ambiente negativo, que é um ambiente que ele já conhece, para vir para esse ambiente de falar palavras mais positivas, é mais trabalhoso, vai dar mais trabalho, mas só vai dar trabalho até ele se acostumar com essa nova programação. Então, comecem a observar as palavras que vocês dizem, que a gente diz durante o dia, porque elas nada mais são do que afirmações. E são afirmações do que a gente acredita. E aí, eu sei que você sabe que é verdade. Quer ver como eu sei que você sabe que é verdade? Se eu disser pra você assim, você disser assim, ó, o negócio é o seguinte, Elizabeth, eu vou ser bem sincero, eu não acredito nesse negócio não, esse negócio de pensar positivo é muita besteira, isso aí tem um nomezinho, né, psicologia positiva, isso não funciona. Ok, não funciona. Então, bora fazer o teste?
A partir de hoje, você vai passar um mês dizendo, a minha vida não presta. Eu atraio de tudo de ruim pra minha vida. A minha vida é uma droga. Eu odeio todo mundo me odeia também. E eu sou pobre, eu vou morrer pobre e todo dinheiro que chega na minha mão some. Você quer passar uma semana dizendo isso? Um mês dizendo isso? Você não quer, você não quer e você não quer porque você sabe que isso tem um poder. Você sabe que isso tem um poder tão grande que você sente dentro de você. Por que é que a gente se sente mal, né? Quando tá xingando, quando a gente tem uma raiva, quando a gente discute. Porque a gente sai da nossa essência, a gente deixa esse ego dominar, né? E isso faz mal. Porque o que é que nos deixa em paz, o que é que nos deixa feliz, o que é que nos deixa bem, né? Com bem-estar, é a nossa verdadeira essência. Que é positiva, que é grata, que é amorosa. Então, eu sei que você sabe. Você sabe, o corpo sabe. O corpo entende. Por mais que vocês não entendam de física quântica ou de lei da atração, mas vocês entendem na prática que isso é verdade. Então, a partir de hoje, observem o que vocês dizem. E aí vocês podem começar a falar afirmações positivas. E eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês começarem a falar coisas que num momento parecem mentira e a mente vai querer lhe trazer para o estado original da rotina dela, por exemplo, se você disser que é rica ou se você disser que é saudável e está doente, né? A mente fica assim, saudável, tá aqui morrendo de dor e fica dizendo que é saudável, tá aqui maior trabalho e diz que é fácil emagrecer. Você procurem afirmações que sejam mais aceitáveis aos ouvidos de vocês. Então você pode dizer, por exemplo, que está cada vez mais saudável, que você sente a saúde chegando, que você sente um bem-estar maior do que antes, que você consegue identificar que as coisas estão melhorando. Você vai começar a procurar fazer afirmações que naquele momento são mais aceitáveis. Então, se você diz que é rica, né, e você fica afirmando, eu sou rica, e a mente quer lhe dizer, rica, e aquela pilha de boleto ali para você pagar, né, e você, é mesmo. Aí você escuta a mente, aí você, é mesmo. Então, o que é que você faz agora? Você diz assim, cada dia a minha situação financeira está ficando melhor. Ou você pode dizer, eu me sinto rica quando eu sento para tomar meu café da manhã. Eu me sinto rica quando eu vejo a minha esposa pela casa, o meu esposo indo trabalhar. Eu me sinto rica quando eu vejo meu filho e posso dar um beijo nele. Eu me sinto rica quando eu sei que eu tenho um pai e uma mãe e eu vou ligar e eles estão lá para atender, para a gente conversar. Entende? Como você começa a transformar, porque aí cada vez que você faz isso, você vai transformando a sua programação e de uma maneira que não fique tão... que você rejeite, porque às vezes a gente rejeita porque parece que a gente está mentindo pra gente mesmo. Então vá escalando, vá subindo degrauzinho por degrauzinho e funciona. Você sabe que funciona. Talvez eu tenha lhe dado aqui meios para você entender que as afirmações funcionam. Mas que você já sabia antes, eu sei que você já sabia, porque isso é uma coisa da nossa vivência, tá certo? Talvez você nunca tenha pensado por esse prisma ou por esse ângulo, mas que é assim, tá bom? Então, a partir de hoje, muita observação, muita atenção nas coisas que você fala, sejam impecáveis com a sua palavra, sejam atenciosos com aquilo que vocês estão criando todo dia para a vida de vocês, tá bom? E o que vai valer mesmo é a prática do que a gente aprende, né? Às vezes a gente fica muito na parte mental, muito no racional, e na hora de botar em prática, esquece. Por isso que eu sempre sugiro que vocês plantem essas sementes de vídeos de expansão de consciências todos os dias, porque você escuta hoje, escuta um outro amanhã e aquele outro colabora com esse que eu disse aqui, e aí vai ficando tão dentro da sua energia, do campo vibracional desse aprendizado, que você aos poucos vai experienciando isso e vai ficando mais atento, é natural, né? Que esse aprendizado vá se tornando prática, tá bom? Beijos de luz. Ah, meu Deus do céu, que conversa gostosa. Eu sei que eu falo muito, mas porque eu gosto de conversar com vocês mesmo.
tá bom? Deixem um like, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilha aí com os amigos pra gente fazer um mundo melhor, né? O que a gente tá podendo fazer no momento, então a gente faz assim, tá bom? Beijos e até a próxima.